Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Até aqui por enquanto. Passagem tão conhecida, em que acontece a multiplicação dos peixes ali, e a maior pesca da história dos discípulos. A gente já sabe que essa história acontece depois de Jesus já ter sido entregue na cruz do Calvário. Estava ali 6 discípulos, daqueles que andaram com Jesus durante os 3 anos de caminhada. Viram milagres, testemunharam de grandes feitos de Jesus. Jesus sempre disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, esse será o Consolador, e esse estará convosco até o fim, até o final dos tempos. Ele também disse assim: se creres em mim, obras maiores fará. Esses eram os discursos de Jesus aos seus discípulos. Homens que caminharam com Jesus, que conheciam Jesus, que sabiam quem era Jesus, o que Jesus fazia e o que Jesus tinha como propósito nessa terra. Você está comigo aí, Lagoinha? Aí Pedro, movido pela necessidade, tem uma ideia: vou pescar. Pedro, movido pela escassez, pela falta, ele pensa assim: eu tenho uma longa história na pescaria, eu já me dei muito bem com isso, já obtive bons resultados, e agora eu estou passando um tempo difícil, de escassez, eu tenho experiência nessa área, eu vou voltar a pescar. E ele decide voltar para a pesca. Só que um dia Jesus liberou uma palavra profética sobre Pedro. Se você está vivo aí, fala amém. A igreja aqui é bem silenciosa, né, Denis? Campos 2 é bagunça. Eu sou batista, tá, gente? Aí Pedro está olhando assim e ele fala: meu Deus, espera aí, por que eu estou passando por isso? Jesus um dia liberou uma palavra profética sobre Pedro. Ele falou assim: eu te farei pescador de... Ele não falou assim: eu vou pensar se eu te farei pescador de homens. Quem sabe um dia você será pescador de homens. Quem sabe, Pedro, daqui a alguns anos você será pescador de homens. Ele liberou uma palavra profética. Quando Deus fala, é decreto: te farei pescador de homens. Então, movido pela escassez, Pedro resolve: eu vou voltar a pescar. É verdade que esta é a 4ª aparição de Jesus aos seus discípulos. E nós lemos que no primeiro versículo começa assim: depois disso o quê? De tudo isso que eu te contei, de toda essa história, mesmo Pedro sendo aquele que viu Jesus ressurreto, não se esqueça, Jesus apareceu quando eles estavam reunidos no templo e disse: a paz seja convosco. É depois disso ainda que João começa a relatar aqui: tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos. Jesus apareceu para todo mundo? Sim ou não, igreja? Aos seus discípulos é todo o povo de Israel, toda a Judéia, toda a Galiléia, toda a Samaria. A quem que ele apareceu? Seus discípulos. Então, esse corpo de Jesus glorificado, ressurreto, não foi todo mundo que viu. Ele manifestou aos seus discípulos. Só quem pôde ver Jesus? Quem cria nele. E aqui é o primeiro ponto que eu quero refletir com você. Você precisa de fé para enxergar. É a fé que te faz ver o que ninguém vê.
É a fé que te faz ver Jesus glorificado quando ninguém enxerga Jesus. É somente pela fé que você pode acreditar que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está mais vivo do que nunca. É somente pela fé que você começa a caminhar acreditando que é possível viver a restauração plena da sua vida. É somente pela fé que você começa a caminhar diante do impossível, diante das batalhas que se levantam contra a sua vida. Será que eu vim pregar para alguém aqui nessa noite? É somente com fé que você verá o que Jesus pode fazer na sua história. Então, se é para Jesus, aplauda. Posso gritar aqui não? Aqui não é Campos 2. Aí, você pode pensar assim, mas pastor, tipo assim, cara, Jesus não apareceu para todo mundo então? Tô bege. Não sabia dessa. A palavra aqui é clara. Tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos. Quem pode ver Jesus? Somente quem crê nele. Quem pode experimentar uma nova vida, uma vida cheia de resposta, de direção, é somente quem consegue acreditar que é possível. Mas quem vive por necessidade, não vê o que Jesus tem, não vê o que Jesus faz, e não vê o que Jesus mostra. Eu vou falar de novo, porque eu acho que essa palavra aqui é para alguém nessa noite. Quando a gente se move por necessidade, quando a gente só anda olhando para o problema, quando a gente só enxerga aquilo que nos falta, a gente não vê o que Jesus tem, não consegue enxergar o que Jesus faz e não consegue ver o que Jesus quer mostrar. Isso revela o fato de que Jesus aparece somente aos seus seguidores, mas você tem visto Jesus desde o dia que Ele tocou em você, e é por isso que você está aqui nessa noite, para entregar a sua adoração a Ele, para receber a presença dEle, e continuar se movendo por isso. Os cristãos eram os únicos que podiam ver Jesus glorificado, todo o resto falava assim: Lucas, você está maluco, não estou vendo ninguém. E ele está falando: não, eu estou vendo, ele está falando comigo. Ah, você está maluco, não é possível. Não, ele está falando comigo, você não acredita, ele apareceu para mim. Eu estou, mas não estou vendo nada. Ele fala: mas eu estou vendo. É isso que Deus faz conosco muitas vezes. A gente passa a acreditar que todo mundo está vendo o que Deus só mostrou para nós. Eu vou melhorar que você não pegou. Quem sabe tem algo que só você tem visto. Quem sabe tem algo que Deus mostrou só para você. Quem sabe há algo de Deus sendo revelado para a sua vida. Você acha que todo mundo está vendo, mas é somente pela fé em Deus que você vai enxergar o que Jesus está te mostrando. Eu vim como um profeta de Deus nessa noite, liberar essa palavra sobre a sua vida. Você está vendo o que Jesus quer te mostrar, e caminhe diante disso e verá o milagre que Ele fará na sua vida e através da sua vida. Ai, pastor, mas eu não sabia que todo mundo vê. Cadê? Me dá um papel aí bem rápido. Deixa eu ver, tem um aqui. É assim que a gente faz. Um dia, Rebeca, eu fiz de propósito lá na igreja. Eu entrei num culto. Antes do culto começar, entrei na igreja e passei pelo corredor e fiz assim, ó, com um papel de bala, só para ver quem ia ver, só para ver qual diácono, qual voluntário ia enxergar. Estava certo um papel de bala no meio do corredor? Para a glória de Deus, teve alguém que viu. Mas até dentro da nossa casa tem gente que passa, pisa e não vê. Até dentro da nossa casa tem gente que passa, pisa e não vê. Agora era hora de você falar: fala, Deus, é para mim, Jesus. Dentro da nossa casa passa gente que chuta, mas não vê. E aí você fala assim: por que é que essa desgraça não viu?
Porque tem coisa, irmão, que só Deus faz enxergar. Eu vou melhorar isso para você. Tem situações que você já viu, Deus já te mostrou, e você ficou quieto. Se Deus te mostrou, é que você pode resolver. Ai, pastor, não sabia que eu podia. Ah, é? Então, toma essa do céu. Um beijo para você. Se Deus mostrou, é porque Ele quer usar você para resolver essa situação que você viu. Porque só é possível enxergar aquilo que Jesus mostra. Só é possível ver aquilo que Deus quer nos mostrar. Só que por que a gente luta com isso? Irmão, é fácil. O óbvio precisa ser dito. Vou falar de novo. O óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim pode não ser para você. Tem coisas que eu enxergo com clareza. Ah, isso aqui é um problema da alma. Isso aqui é espiritual. Não, isso aqui é emocional. Mas eu estou enxergando assim. Agora outra pessoa está vendo diferente. Prova, pastor. Você consegue daí onde você está ver todo mundo? Não, mas eu vejo todo mundo. Porque eu estou numa outra posição. Só que você vê de um ângulo que eu não vejo. Agora quando eu alinho a minha visão com Deus, com aquilo que Ele quer me mostrar, irmão, ai, ninguém me segura, porque eu começo a enxergar, a fé que te faz enxergar aquilo que ninguém enxergou. Eu quero profetizar isso aqui, meu irmão. Eu não sei para quem é esta palavra nessa noite, mas quem sabe Deus tem colocado diante dos teus olhos, diante das tuas mãos, uma possibilidade, enxergando algo que ninguém enxergou. Há uma unção de liberalidade, de criatividade, há uma unção de ousadia sendo derramada sobre nós nessa noite. Você vai ver o que ninguém viu, você vai criar o que ninguém criou, você vai inventar o que ninguém inventou, porque pela fé, Jesus te faz enxergar. Uma visão clara a partir de hoje. Quem aqui já subiu a serra no meio da neblina? Quantos já tiveram essa experiência? Dá para correr para caramba ou não? Não dá. Você só pode correr quando tem visão clara. Só que a gente não tem a visão clara e quer correr. O que a gente precisa então? É de fé para poder enxergar. E assim um acelerar de Deus vai nos alcançar. Tem algo que Deus ainda não acelerou na sua vida porque você não conseguiu ver, mas pela fé hoje, você vai começar a enxergar uma novidade. Tem algo novo vindo dos céus.